traders. Bom, hoje vamos partir aí um pouquinho para algumas dicas, né? De como operar no preço, né? Vamos falar aí um pouquinho mais sobre dicas aí técnicas de price action, tá? Eu vou fazer uma análise aqui junto com vocês, são os gráficos que já estão rolando aí, o mercado ainda está aberto ainda, e eu separei aqui 8 pares, tá? A gente já está fazendo uma análise e indo aplicar alguns fundamentos dos vídeos anteriores que eu passei, contando desde o primeiro vídeo de introdução até o vídeo número 4, tá? Esse aqui no caso que é o vídeo número 5, tá? Vamos lá para a gente tentar fazer um pouco rapidinho, mas lembrando que aqui não é vídeo, não estou dando curso, não é um curso, tá? Apenas dicas e algumas técnicas para a gente estar utilizando, tá? Então vamos lá então hoje, né? A gente já tem aqui o gráfico preparado, que já sabe como fiz a preparação. Eu tenho aqui já preparado aqui o Gold, tá? Já está feito o estudo no Gold. Então estou olhando para ele aqui. A gente vê aí que o Gold veio numa formação aí de baixa, né? No semanal também, né? Rompeu aqui uma LTA. Esse rompimento que teve aí foi com bom volume, tá ok? Porém, o que a gente espera? A gente espera que haja uma correção aqui do preço para a gente tentar decidir novamente se a gente retorna para venda ou não, tá? Ou se a gente continua na tá? Então, olhando para o gráfico aqui, ou aconteceu uma reversão de tendência, né? Aqui em cima já houve aí uma reversão de tendência, e o mais correto é procurar então pontos de venda, né? Vamos olhar então lá para o gráfico diário. Então no gráfico diário, o que eu estou vendo aqui, vamos ver aqui no gráfico diário. O gráfico começou a andar de lado, possivelmente aqui um rompimento aqui, né? Dessa consolidação, teve um rompimentinho aqui dessa consolidação. Vamos ver se dá um zoom. Uma coisa legal, pessoal, para fazer análise, tentem pegar um monitor pelo menos no mínimo de 19 polegadas, bastante se fazer isso. Então esse pequeno rompimento que aconteceu, que foi com volume razoável, a gente consegue pegar ele aqui, tem que foi um volume aqui razoável, olhando por esse ângulo aqui, tá? Onde eu coloquei a barrinha aqui, a gente vê o volume vem subindo, aí vem acompanhando a tendência, vem subindo, e o rompimento aí foi aqui razoável, não tão forte assim como a gente pretendia, tá? Vamos dar minimizar aqui um pouquinho. Então o Gold ele não deixa muitas informações, embora o volume que eu estou olhando aqui, os volumes dos candles de alta, de alta aqui meu é azul, ele vem aí mostrando força, tá? Mostrando força, uma força um pouquinho compradora. Talvez aí o mercado esteja tendendo aí para tentar pelo menos corrigir, né? Ao que tudo indica por enquanto, tá? Que os preços não estão querendo ser negociados abaixo de 12,50. Então ainda convém esperar. Vou entrar numa compra aqui no Gold? Não entraria numa compra no Gold, porque a tendência principal do gráfico, houve uma reversão. Então teve um comportamento de reversão, não entro na compra, estou apenas seguindo o preço antes de montar uma estratégia dele ainda, tá? Vamos partir aqui, então, filtrar algumas coisinhas. Então no tempo gráfico de 4 horas a gente vê que houve aí o rompimento, né? A gente já tinha confirmado aí no outro vídeo que teve esse comportamento aqui do volume validando aqui esse rompimento, ok? Novamente é fato, né, que ele volta aqui a testar, está testando aqui novamente. Não, vamos ver. Vem fazendo, embora ele está com esse comportamento aqui de queda,
até um candle aqui fora de bom volume. Isso aqui para mim significa mais uma briga aí entre compradores e vendedores, porque aqui para baixo aqui o único candle que deu uma informação pra gente aqui total forte, né, para poder entrar, talvez tá uma compra, foi isso aqui, tá? Foi esse tipo de candle. Aqui a gente tem um comportamento aqui de uma briga de compradores e vendedores, um candle de decisão também contando aí com bom volume e topos, fazendo topos mais altos, tá? Na dúvida, às vezes você está na dúvida de olhar aqui, quem tiver na dúvida um pouquinho de olhar aqui, tá? No gráfico você traça aqui, informação você vai ver de topo, né? Que esse topo aqui for maior do que esse topo aqui, e que ele também vem fazendo fundos menor, né? Fundos maiores, ou melhor. Mas é um gráfico ainda que eu vou esperar ainda, não vou operar, vou esperar ainda uma outra correção. Não operaria ele, a gente tem até o volume aqui nesse candle aqui, mas novamente outros dois candles de rejeição aqui, né? Isso aqui pra gente quase que não interessa tanto assim. O que vai interessar pra gente é ele esperar ele romper para depois a gente montar uma estratégia, ou ele continuar seguindo para cima e lá em cima, aí sim eu vou pensar buscar essa informação, tá? Mas aonde que eu buscar informações um pouco mais rápidas, tá? Normalmente eu uso esse site aqui, Candlestickers, tá? Normalmente eu uso esse site e consulto, tá? Muitas vezes eu gosto de ir lá consultar. Então, vamos lá consultar lá um padrão de básico Candlestick. Dá uma olhadinha aqui no básico. Então aquele candle que eu marquei ali, o que seria aquele candle, né? Aqui não tem aqui nessa listinha, né? Vamos dar uma olhada no Bull, né? Padrão de Bull. Então logo de cara aqui que a gente tem aqui um Bullish Hammer, né? Se a gente for traduzir, vamos traduzir então essa página em português, para ficar melhor um pouquinho para a gente entender. O martelo invertido, um martelo, né? Para medir seria aí o martelo. Então Bullish, então, a gente tem aí um Hammer confirmando ali, né? Então a gente tinha um Hammer aqui confirmando aqui mais ou menos quase que dois Hammer aqui, né? Confirmando aqui nesse padrãozinho aqui em cima de um suporte, que antes era resistência, vira suporte, mas ele, a gente tá vendo aí uma certa rejeição aí um pouquinho, então por isso ainda vou aguardar, né? Temos aí um segundo candle também, que é um baby, né? A gente pode falar aqui que é uma estrela da manhã aparecendo aqui, né? Então você tem um candle de baixa, um candlezinho aqui, uma estrelinha, e outro candle de alta, né? Vamos ver se confirmou aqui no gráfico. Então ele vem aqui um candle de baixa, aqui, vocês estão conseguindo ver aqui. Então tem um candle de baixa, um baby abandonado, né? Um baby abandonado, né? O candlezinho aqui, uma estrelinha potente, e outro candle, os dois candles revertendo aqui. Então aqui eu já poderia, se eu quisesse entrar comprado, já poderia ter aberto uma compra aqui, já teria ter pego até alguns pontos aqui. Porém eu estaria indo contra a tendência, tá? A tendência principal é de baixa, não vou entrar aqui não vou entrar comprado aqui, simplesmente vou seguir, tá? Então por hora o Gold eu deixo de fora, tá? Vou olhar então de novo aqui para o GBP USD, Libra Dólar. Então Libra Dólar vem no padrão aí semanal, uma queda brusca, né? Depois do Bretix, né? Depois teve lá o Bretix, e não consegue força ultimamente para conseguir valorizar e ter um valor mais alto dessa moeda, tá? A Libra não consegue ter uma recuperação. Porém a gente tem de novo aqui um Hammer, né? Parece de novo um Hammer aqui novamente.
Tem um Hammerzinho aqui novamente aparecendo, né? Vamos traçar nossa linhazinha aqui. A gente vê se a gente consegue entender. Então tem um Hammerzinho aqui aparecendo bem embaixo aqui de um suporte, é uma boa indicação aí, tá ok? E que existe aí uma força contrária aí segurando os preços para ele para ele não ficar vendido, tá? Dando uma segurada nos preços aí. Então novamente a gente tem o Hammer. Vamos olhar lá de novo lá se está certo, né? O que seria o Hammer? Então o Hammer diz aqui: martelo de tendência para alta. Esse padrão ocorre na parte inferior de uma tendência ou durante uma tendência de baixa e é chamado de um martelo, uma vez que o martelo para fora da parte inferior é o único padrão do candlestick que tem uma longa sombra inferior e um pequeno corpo muito perto do topo e sua fixação diária, né? Clicando aqui em mais, vamos saber. O mercado é caracterizado por uma tendência de baixa em vigor e um pequeno corpo na extremidade aparece, observando o corpo, Existe flexibilidade, comportamento comerciante, aparece uma tendência de baixa, somente após o mercado estar aberto. Após o declínio dessa, o mercado retorna ao alto do dia. Aparentemente o mercado não consegue continuar do lado da venda. Vamos ver se é isso que está acontecendo. Então é isso aqui, ele tentou entrar vendido aqui novamente, teve aqui o Hammer, apareceu aqui novamente, né? Que apareceu e o mercado se recusa a cair, né? Então estamos olhando aí um pouquinho no price action, tá? O desempenho padrão dele aqui, do tipo de Hammer, eles têm aqui uma pesquisa aqui no site, tá ok? Total confirmado, então você tem aqui uma estatística, alguns papéis até de bolsa americana e de índices estrangeiros, tá? Ele te dá uma porcentagem aqui mais ou menos da confirmação desse tipo de sinal, quantas vezes ele tem de acertos, tá? E quando aparece, é fácil de ver, pode estar te ajudando. Isso aqui para quem está iniciando mesmo, começando a operar. Então por hora o GBP USD, até olhando para o tempo gráfico de 4 horas, a gente vê aqui ó, um hammerzão bonito aqui, né? Chique pra caramba aqui, que apareceu. Só com uma sombra muito longa, vem testando aqui essa região de suporte também, mas não tá saindo daí. Então eu acredito ainda que qualquer operação aí na Libra ainda é arriscado, tá? Não faria nenhuma tipo de operação ainda na Libra. A gente vê aqui ó, o volume, né? Vamos olhar aqui pro volume baixíssimo, né? Dificilmente aparece os volumes. Se a gente catar passados, dá uma olhada no número do volume aqui alto, né? E ultimamente, depois do Bretrix, aí a gente vê o volume baixo, né? Triste até de a gente acompanhar aí. Então você vê isso aí, provavelmente é os bancos que vão tentar empurrar ali para cima ou vão acabar indo mais para baixo, né? E teve mais uns probleminhas esse tempo atrás com os robozinhos também, né? Na Libra que ajudou a fundar mais ainda. Vamos ver aqui o Euro USD, mesmo padrão, né, que a gente já estudou lá. Vou colocar ele aqui, vamos já traçar os nossos planozinhos aqui. Então o pessoal que está olhando aqui o vídeo, estou acompanhando os que eu expliquei mais ou menos lá atrás, tá? Só que dessa vez a gente está olhando aí um pouquinho o preço, né? Então tá legal. Então tá legal. Então eu tenho aqui no tempo gráfico de 4 horas. O gráfico já até mostrou pra gente aqui uma possível mudança do preço aí, uma possível correção. Os candles que tem aqui embaixo, embora ele venha aí numa queda bacana, né? Já fez tudo sem fazer, testou, retestou tudo que tinha aqui, né? Já trabalhou bem o gráfico, ok?
Então a gente ainda espera aqui talvez uma correção um pouquinho maior para poder entrar talvez aí numa continuação de venda, tá? Ele realmente tá, vamos ver, ele deixou de fazer fundos, tá? Fundos maiores aqui, e eu acredito ainda que ele pode chegar até aqui pelo menos 1.079, tá? Que é nessa linha aqui de suporte aqui. Então ainda aguardar. O primeiro ponto até de uma análise que eu fiz passada aí, o preço chegou certinho, tá? Já saí da operação também, estou aguardando uma outra movimentação aqui, talvez para pegar uma rapinha ainda no mercado aqui, para tentar operar, tá? Vamos ver se tem alguma coisa, comportamento de 4 horas. Comportamento de 4 horas que está seguindo o gráfico, ele já indicou pra gente, né, na consolidação. Tivemos aí a consolidação, tal. Ele já indicou pra gente aqui aquele padrãozinho que eu expliquei no vídeo passado. Então quem se preparou já ficou de olho, ok? Temos uma confirmação aí no volume, o volume bom, ok? Só que no momento aqui, no momento que ele fez aqui uma estrelinha cadente aqui, perigosa aí, né? Então ele pode ainda vir fazer esse movimento aqui ainda. Opa. Pode vir fazer esse movimento aqui e ter uma mudança aí de alta, tá? Então o que a gente vai aguardar, não vou por enquanto, também não entro no euro dólar comprado, ainda não acho uma boa, mesmo porque o fechamento diário aqui não está sendo, não indicou aí uma força legal aí pra gente continuar, tá? O USD JPY, eu já entrei nessa operação e eu tô há 14 dias, 16, quase 16 dias aí na compra aí desse par. E uma coisa que fez eu decidir aqui nesse par foi justamente porque a gente viu que teve o rompimento, já viu que tem os rompimentinhos certinho aqui, confirmando com o volume, não descontou aqui os 50% do movimento, mas a gente colocou a linha, né? Tem essa linha aqui do movimento desse candle a partir do rompimento até lá em cima. Ele veio aí mais ou menos no 50% aí, pelo menos no movimento, ou esperava ele vir aqui, ou estava esperando ele vir até aqui, essa linha. Ele veio até aqui essa linha. Então no primeiro fechamento até assustou, né? Porque ele deu um candle forte aqui, vermelho de baixa. Porém, se eu confirmar com o volume, olhando o volume aqui do rompimento, esse candle aqui que assustou o grande, né? Até fez um engolfo, né? No caso aí um engolfo. Engolfou esse primeiro candle aqui em cima. O volume até que foi um pouco forte, alto, tá? Aí eu filtrei no tempo gráfico de 4 horas. E no tempo gráfico 4 horas ele estava me dando essa formação desses candle aqui, tá? Vamos ver se a gente acha então essa formação desse candle, hein? Vamos procurar um padrão de bull, né? Padrão de bull. Então a gente tem lá, minimizar aqui, um candle de baixa, né? Quase um bebê abandonadinho aí, pequenininho, e um candle de alta aí, né? Então vamos ver o que a gente consegue pegar por ele aqui, olhando por aqui, tá? Esse tipo de formação, né? O que poderia ser? Então aqui a gente tem aí uma tendência de alta, seria a estrela do amanhã, né? É um padrão de 3 caçais, né? Vamos ver se bate, né? Olhando aqui. Então vamos observar aqui, ó. Ok? Observar esse comportamento aqui. Vou até dar um zoom aqui pra gente enxergar ele aqui. Colocar o site do lado aqui, tá? Então esse comportamento aqui, ele foi uma estrelinha da manhã, né? O preço tá mostrando isso pra mim, tá? Então a partir do momento que eu já tinha aqui a confirmação, né? Eu tinha 3 confirmações aqui no preço, né? Então eu tinha o volume, certo?
Então tinha aí o volume, o rompimento de uma LTA, fiz só a preparação seguindo as duas linhas, que ele poderia vir voltar a testar novamente aqui para subir. Filtrei aí pelo tempo gráfico de 4 horas, fiquei acompanhando. Ele fez aqui pelo menos 50% desse rompimento aqui para cima, que seria mais ou menos isso aqui, tá? Vai até um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Que são mesmo de ajeitar aqui, ok? E aqui ele me informou aqui, ou acompanhando o preço aqui, olhando, ele me informou, falou assim, ó, é uma operação ainda compradora, né? Eu tô comprado ainda nesse par já faz uns 16 dias aí, tá? Ainda estou comprado nesse par. Então o EURUSD, não, o SDJP tá bacana aí, eu continuo aí na volta dele, né? Vamos ver aqui o SDCAD, né? SDCAD. Então o SDCAD ele vem aí numa tendência, né, forte, né? Vamos traçar aqui uma linhazinha, vamos colocar algumas linhas de suporte e resistência. Só no comecinho, não precisamos ir muito longe. Vamos colocar só suporte aqui. Testar isso aqui, tá? Vamos usando o gráfico. Vamos partir para o gráfico diário. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui para poder. Embora não tem jeito, né? A gente teve aqui um rompimento aqui, né, desse suporte. O volume confirmou pra gente. O volume veio aí, vem subindo aí desde essa movimentação aqui desse candle aqui, tá? Uma estrelinha aqui, né, um martelo, teve um martelinho aqui invertido já, mostrando pra gente pra cima, rompeu. Eu simplesmente também esperei o retorno, mas o que aconteceu aqui? Que eu acabei entrando atrasado aqui nessa operação, tá? Normalmente muitos, quando estão operando, vai olhar direto aqui que ele fez um pin-bar aqui, tá? Fez um pin-bar aqui em cima, né? No caso aí esse candlezinho aí, vamos olhar que candle é esse aí, né? Cut size básico. Vamos ver se vai informar um cut size básico para nós aqui. Aqui tá falando só do basiquinho. Padrão de baixa. Então seria que a gente teria uma estrela, né? Que apareceu bem no topo. Correto? Tá aqui, ó. Uma estrela aí que apareceu bem no topo. Isso que a gente chama de estrelinha cadente ou pin-bar. Cada um vai dar um nome aí que quiser para ele, tá ok? Então aqui eu não entrei. Assim que ele fechou aqui também não, eu poderia ter chegado aqui e ter feito a venda, tá? Mas como acho que eu já devia estar em outros pares operando, então não operei aqui, tá? Depois você olhando com mais calma, a gente vê o que o volume também dele na hora que ele embicou aqui para baixo, deu essa estrela, não foi um volume decidido, né? Não foi um volume que decidiu. Então você vê que o volume de alta aqui foi bem maior do que na hora que ele decidiu aqui, né? E filtrando aí no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem aqui um candle também que ele voltou a retestar de novo aqui, só que ele não rompeu, né? Ainda assim acabei não entrando na operação e acabei entrando somente aqui. Na hora que ele deu esse engolfo aqui, aí sim eu peguei na operação, mas até então meio que atrasado. Ainda podemos ter uma novidade, a gente não sabe se vai conseguir seguir ou não, tá? Aparentemente sim, porque eu já tenho informação aqui no gráfico semanal do volume aqui, né, esmerilhando aí, que realmente entrou uma força compradora boa aí, né, no mercado, né? Não tem nem como a gente falar aí, né? A gente pode estar até operando aí no semanal aí um possível triângulo, rompimento de um triângulo no semanal, né? E podemos ter aí alguns dias aí de alta, de repente até para chegar até aqui em 1.46.850, tá? Mas medindo pela força aqui, pela continuidade dele aqui, tá? Deixa eu ver.
não vai tão longe assim no semanal, mas apesar que pro semanal, tá? Seria bacana aí, mas se a gente colocar no diário, né? Opa, deixa eu aproximar lá um pouquinho mais. Então até aí pro diário, hein? No diário aí ainda vai ter uma caminhada boa, hein? Pra chegar até lá em cima, tá? Então tô tentando a sorte aí nesse para aí. O preço tudo me indica aí que tem condições de ir para mais longe, né? Fez tudo que deveria mandar fazer, viu? Price Act manda fazer, e a gente prossegue aí no par sem medo, tá? Vamos ver aqui o Aldecad. A Aldecad também mesma coisa, igual. Esse aqui eu tô aguardando, tá? Esse aqui já eu vou aguardar, né? Vamos fazer talvez dois sistemas aqui, ó. Vamos aguardar então a correção no gráfico diário. Ele deu também aqui um pin-bar aqui em cima e depois teve um engolfo, né? E com uma força compradora um pouquinho maior. Exatamente ali no ponto ali onde eu tracei, tá dando exatamente aqui o ponto desse rompimento aqui, mas ele tá fazendo topos e fundo. Eu vou esperar que o preço me mostre alguma coisa aqui nessa região. Ok, eu quero que o preço me mostre alguma coisa aqui nessa região aqui, tá? Para mim poder saber o que eu vou, qual vai ser a minha tomada de decisão aqui, tá? A gente tem aí uma indicação aí do volume sempre alto aí nos volumes de alta, né? A gente vê aqui subindo bastante, o preço subindo, acompanhando, o volume subindo, acompanhando. E dois candles aqui de venda foi em volume baixo, o que ainda me faz ainda olhar, continuar olhando para cima, tá? Vamos continuar então olhando ainda para tentar manter uma possível compra e tentar pegar essa onda aqui, que também pode ir longe também. Tá olhando por aqui o mínimo. Então, o mínimo aí seria mais ou menos, olhando pelo semanal, chutar não, tá pessoal? Depois a gente vai aprender sobre isso aqui. Não tô chutando, mas só não tô mostrando agora nesse vídeo aqui, né? Mas ele ainda tem chão, pode ser bem mais que isso ainda, ok? Pode ser ainda mais, pode ser maior que isso aqui ainda. Então vamos aguardar aí um pouquinho. A gente vê aqui, ó, são semanal, né? Candle para frente aí, o preço bacana, tá operando, então ainda tô aguardando. Já no NZD USD, o NZD USD aqui ele tira a gente aqui, por exemplo, já teve aqui uma correção, a gente vê as ondas chegando, já teve aqui uma correção, quase um pin-bar aqui que deu, né, voltou. Ele já cumpriu esse comportamento que deveria cumprir aqui no Price Action. E esse candle aqui ainda me deixa de fora essa formação, tá? Então ele viria aqui, está corrigindo. A gente ainda não dá para ter uma certeza grande ainda para entrar, mas vamos continuar seguindo ele. Outra coisa também que eu gosto de fazer é observar os topos, tá pessoal? Vamos supor que a gente está no topo principal. Eu costumo olhar todos os topos. Isso aqui, aqui é um topo, tá? E vejo se esse comportamento de topos aqui são parecidos, tá? Normalmente alguns pares são iguais, então se eu olhar aqui é um topo, observe aqui que isso aqui não se parece com esse aqui, né? Essa é outra técnica que você pode estar utilizando para tentar filtrar aí a sua tomada de decisão, né? Vamos procurar mais aqui no gráfico, vamos olhar mais um pouquinho. Então esse tipo de comportamento, ó, normalmente os topos do GBP são outro padrão de candles que vai estar aparecendo aqui. Tá olhando aqui pro GBP,
Costuma aparecer aí muito enforcado nos topos, tá? Enforcado, depois vocês dão uma lida lá que aparece muito nos topos. Do Gold ele também dificilmente ele dá em topo, ele dá algum pin-bar, mas também ele aparece, ó, bastante os enforcados, tá? Bastante enforcado no topo, você pode estar observando. Aqui é mesmo que pequenininho, vai ter um enforcadinho, né? Os candles de reversão dele também são bacanas. Vamos ver aqui novamente, aqui foi um pin-bar, mas novamente ali voltando aqui. Mas normalmente eu gosto de pegar os dados antigos, tá? Pega os dados antigos dos topos antigos, você consegue às vezes confirmar com outro topo na hora que você vai estar operando, você consegue confirmar. Então olha um pouquinho o passado, você começa a se acostumar com o gráfico. Por isso que é legal você operar, escolher alguns determinados pares e estar operando eles, tá? Eu prefiro os gráficos com o dólar. O dólar ele tem uma movimentação um pouquinho mais clara, tá? Do preço, ele dá uns preços um pouco mais real, tem muito mais volumes negociados e fica mais fácil para você operar para esse arte. Já os demais outros pares aí fica um pouco mais difícil, porque ele não tem volume e de repente ele te dá um padrão bonito de reversão, gráfico tudo certinho, quando você vê acaba virando a mão e não é nada disso, tá? Então vamos olhar aqui o outro, aqui o Euro JPY. O Euro JPY, vou fazer uma análise nele aqui, dar uma estudadinha. É só traçar uns suportezinhos de resistência para a gente se identificar aqui onde nós estamos, onde não estamos. Dá uma apertadinha aqui, opa, tá legal aqui. Só uma apertadinha aqui no semanal, né? Do jeito que a gente aprendeu lá. Aquele grafinha. Então o Euro JPY, gente, ele já veio aqui, né? Vem um gráfico aí lateral, correto? Lateralizado. Como a gente já estudou aí, é um padrão típico talvez de reversão. Ele poderia ser até uma bandeirinha de baixa, tá, pessoal? Se ele fizesse o seguinte movimento, se ele estivesse fazendo isso aqui para cima, normalmente você pode também ficar esperto para ver se não é uma bandeirinha de baixa e ele voltar a cair novamente, tá? Voltar a fazer isso aqui novamente, tá? Mas o que a gente tá vendo aqui, ele tá meio que o sentimento, né, que a gente tira aqui no preço, ele tá vindo aí lateral, fazendo menos topos, né? Pelo menos aqui no semanal, com topos pequenos. Esse comportamento aqui, tá? Vamos ver por onde eu vou filtrar aqui isso aqui. Vamos ver, né? Então o que eu vou identificar aqui é um canalzinho, né? Tem um canalzinho aí do Euro JPY, tá? Aqui meio, normalmente eu faço mais técnico que isso, tá, pessoal? Teria traçado a minha linha ali no rompimento, esticado ela, né? Lembrando que não opero esse par, só opero o dólar. O rompimento aqui dessa LTA e desse canal não foi satisfatório. A gente tem o volume aqui, né? Horrível, né? Volumezinho horrível. Um candle de força aqui entrando, então entrou o volume aqui, mas deu uma testada novamente, o preço subindo. Isso que eu falo para vocês, às vezes é legal você operar só o euro, só os pares em dólar também, viu? Então até que tá bacana, seguindo aí, de repente, vamos ver. Isso aqui no tempo gráfico 4 horas. No tempo gráfico de diário, né? Vamos lá, no tempo gráfico diário. Nós temos aí um padrão, após o rompimento ele fez um padrão de reversão mesmo para alta, tá? No caso esse candle aí que a gente está falando, né? Como ele não está, como não é um candle que ele tá no fundo, tá? Esse tipo de candle aqui, até marcar aqui,
ele pode ser considerado aí um padrãozinho de reversão, né? Vamos ver se ele que seria um bullish, né? Só que ele ficou meio afastado, né? Não ficou muito dentro aí do negócio, né? Então a gente tem aqui o martelo invertido, né? Concorda? Só que esse martelo invertido era legal se ele aparecesse aqui embaixo, aqui, ó. Eu ficaria mais contente se ele aparecesse aqui nessa região, né? Mas talvez ainda vale aí tá abrindo uma operação de compra, cara. Então eu posso fazer o que? Vamos testar então no tempo gráfico de 4 horas. Vamos marcar uma segunda linha aqui, né? E esperar o fechamento desse candle aqui, tá? Dependendo de como ele fechar aqui, compensa manter uma operação de compra. Do contrário aí, não sei, como é um par que eu não gosto muito do volume dele, não operaria talvez ele aí, mas poderia estar valendo, tá? E seguindo aí pelo volume, né? A gente vê aí o volume de alta dos candles azul de alta subindo, e a gente enxerga aqui os candles de baixo com volume baixo, né? Então existe aí a alta probabilidade de continuar essa tendência aqui para cima aí, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Vamos lá, o site eu vou deixar aí para vocês olharem o site direitinho, tá? Vou até colocar ele aqui na tela inicial para vocês marcarem. No YouTube, quem estiver vendo pelo Facebook, no YouTube tem o link lá desse site, mas também dá para você indo lendo aí, como o vídeo está sendo gravado aí em alta resolução, tá? Para você marcar aí também o nome aí e começar a utilizar ele no seu dia a dia, no treinamento no Price Action, tá? Eu aprendi muito aqui com esse site, simples, não tem muito segredo com ele, tá? Simplesmente você vai aprender a fazer as consultas com ele, ok? E pega livros, pega apostilas também, e você vai aprender bastante sobre operar preço já com gráfico e andamento aí, operando no Price Action, seguindo essas fórmulas que eu passei nos vídeos passados, tá? Depois dos próximos vídeos aí, vamos ver se a gente consegue estar falando aí sobre projetar, saber onde vai ser o teu ponto de entrada e seus pontos de saída, tá? Talvez muita gente vai se surpreender aí com os métodos que a gente vai estar utilizando aí de projeção de preços, vai ficar bem bacana aí, tá? E tudo isso é o que já tem na internet, não tem invenção, não tem nada, não tem varinha mágica, é o que tem que ser mesmo no mercado, ok, galera? Então boa noite ou bom dia pra quem estiver vendo o vídeo aí, a gente vai se falando aí. Até mais, galera, abraço. Don't stop, ayy, run a man on that beat, 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 now do your dance, do your dance, do your dance, ayy, you ugly, you your daddy's son,